Você já parou para pensar quem vai ser o próximo governador do estado da Bahia? Esse é um assunto que sempre aparece nas conversas do dia a dia, no ponto de ônibus, na fila do mercado ou nos grupos de família, mas nem sempre a gente para entender de verdade quem são os candidatos, de onde eles vieram e como a história de vida de cada um pode influenciar os rumos do nosso estado. E foi exatamente pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo, para conversar com você de forma simples, direta e sem complicação sobre essa disputa que vai definir o futuro da Bahia. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisinha rápida. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de Bahia, política, história e realidade do povo, tudo do jeito que dá para entender. E já deixa o like também, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas que querem se informar sem aquele discurso complicado. Hoje, a gente vai falar sobre quem está no jogo para governar a Bahia, quais são os principais nomes que aparecem como candidatos, e principalmente, qual é a trajetória de vida de cada um deles. Porque política não começa no palanque, começa lá atrás, na história pessoal, nas decisões que cada um tomou ao longo da vida. Atualmente, quem ocupa o cargo de governador é Jerônimo Rodrigues, um nome que ganhou destaque nos últimos anos. Ele vem do interior da Bahia, tem uma trajetória ligada à educação e ao serviço público, foi professor, atuou em áreas estratégicas do governo estadual e construiu sua carreira política longe dos holofotes da capital. A história dele é frequentemente associada à defesa de políticas sociais, educação e apoio às populações mais vulneráveis, principalmente no interior do estado. Do outro lado desse cenário, aparece com muita força o nome de ACM Neto, político bastante conhecido dos baianos, principalmente por ter sido prefeito de Salvador por 2 mandatos. Neto vem de uma família tradicional da política baiana e construiu sua imagem como gestor urbano, com forte presença na capital e discurso focado em administração, infraestrutura e eficiência da máquina pública. É um nome que gera debates intensos, tanto entre apoiadores quanto entre críticos, e que costuma liderar as conversas sobre a sucessão do governo estadual. Além desses 2 nomes mais conhecidos, outros candidatos também entram na disputa e ajudam a movimentar o debate político na Bahia. Entre eles estão políticos com passagem pelo governo federal, lideranças de partidos menores, professores, ativistas sociais e representantes de correntes ideológicas diferentes. Cada um traz sua própria visão sobre como governar o estado, quais áreas devem ser prioridade e que tipo de mudança a Bahia precisa nos próximos anos. E é justamente por isso que esse assunto é tão importante. A eleição para governador não é só escolher um nome, é escolher qual caminho a Bahia vai seguir. É decidir como serão tratados temas como saúde, educação, segurança, emprego e desenvolvimento econômico. É pensar no presente, mas principalmente no futuro. E agora eu quero saber de você. Quem você acha que está mais preparado para governar a Bahia? Você prefere alguém com experiência administrativa na capital ou alguém com trajetória mais ligada ao interior e às políticas sociais? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque essa troca de ideias é o que faz esse canal crescer e se tornar um espaço de conversa de verdade. Fica comigo até o final do vídeo, porque a gente ainda vai falar sobre o que cada candidato representa, quais são as expectativas para essa eleição e o que pode mudar na vida dos baianos dependendo de quem vencer. E se você estiver curtindo o conteúdo até aqui, aproveita e reforça no like e polegar apontando para cima, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de assunto é importante e merece ser compartilhado. Antes de tudo, deixa eu te convidar para um papo tranquilo e sem briga, porque política não precisa ser sinônimo de confusão. E já aproveita para conferir aí se você está inscrito no canal, porque se não estiver, se inscreve agora, e fica comigo até o final, porque esse vídeo foi feito para explicar tudo de um jeito simples, como se a gente estivesse conversando na mesa da cozinha, com café passado na hora. Quando alguém pergunta, quem vai ser o próximo governador do estado da Bahia? Essa pergunta carrega muito mais coisa do que parece. Não é só sobre um nome na urna, é sobre histórias de vida, cidades de origem, regiões inteiras que esses candidatos representam e realidades muito diferentes dentro do mesmo estado. A Bahia é enorme, diversa, cheia de contrastes, e cada candidato que surge carrega um pedacinho dessa Bahia nas costas.
Antes de entrar nos nomes, deixa eu explicar uma coisa bem simples, do jeito mais claro possível. Eleição não é novela com final gravado. Os nomes que aparecem agora são os mais comentados, os que estão se movimentando, conversando, articulando. Alguns vão confirmar candidatura, outros podem desistir, e sempre tem aquele que surge de última hora. Então pensa nisso como uma fotografia do momento atual, combinado? E quando a gente olha para essa fotografia hoje, alguns nomes se destacam mais claramente na corrida ao governo da Bahia, em 2026. Um deles é o atual governador Jerônimo Rodrigues, do PT. Ele nasceu em Aiquara, uma cidade pequena do sudoeste baiano, com pouco mais de 4.000 habitantes, localizada a cerca de 370 quilômetros de Salvador e aproximadamente 1.300 quilômetros de Brasília. Aiquara é aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece, a economia gira em torno da agricultura, dos serviços públicos e do pequeno comércio, e quando alguém fica doente em situação mais séria, precisa se deslocar para Jequié, que fica a cerca de 40 quilômetros dali. Jerônimo tem uma história muito ligada à educação, foi professor, militante de movimentos sociais e construiu sua trajetória política com forte base no interior do estado. Moradores da região costumam dizer que ele fala com propriedade sobre a realidade do sertão porque viveu isso na pele, em uma região onde o desemprego sempre foi um desafio e o setor público tem peso enorme na renda local. Outro nome que aparece com muita força é ACM Neto, do União Brasil, ex-prefeito de Salvador. Ele nasceu na capital baiana, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, localizada exatamente onde tudo acontece na política do estado e a cerca de 1.050 quilômetros de Brasília. Salvador é o maior centro econômico da Bahia, com um PIB fortemente baseado em serviços, turismo, comércio e administração pública. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios enormes na segurança pública e no desemprego, especialmente nas regiões periféricas. ACM Neto construiu sua carreira política ainda jovem, foi deputado federal e depois prefeito por 2 mandatos. Por vir de uma família tradicional da política, ele cresceu nesse ambiente e costuma se apresentar como um gestor focado em resultados, organização administrativa e eficiência. O carnaval, as festas populares e os grandes eventos culturais da capital também fazem parte do contexto que moldou sua trajetória política. Além desses 2 nomes que concentram a maior parte das atenções, outros candidatos também fazem parte desse cenário. Um deles é João Roma, do PL. Ele já foi ministro da Cidadania e aparece nas pesquisas com percentuais menores, mas dialoga com um público específico, mais alinhado à política nacional e a pautas conservadoras. Sua trajetória passa tanto por Salvador quanto por Brasília, o que influencia diretamente seu discurso político. Também surge o nome de Kleber Rosa, do PSOL, um ativista conhecido por sua atuação em pautas sociais e por representar uma alternativa fora do eixo político tradicional. Apesar de aparecer com menor intenção de voto, ele marca presença no debate e representa um segmento importante do eleitorado baiano que busca mudanças mais profundas na forma de governar. Ainda pelo PSOL, aparece Ronaldo Mansur, presidente estadual do partido e pré-candidato confirmado. Ele representa uma ala mais organizada e ideológica da esquerda, buscando ampliar o debate político e trazer temas que muitas vezes ficam fora do centro das campanhas tradicionais. Outro nome que começa a aparecer no radar é José Aleluia, do Novo. Ele surge com menor expressão eleitoral até o momento, mas entra na disputa com um discurso mais liberal na economia e crítico ao modelo tradicional de gestão pública adotado no Estado. Mesmo com esse leque de nomes, a maioria das análises e conversas aponta que a disputa principal tende a se concentrar entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto. Ainda assim, os demais candidatos cumprem um papel importante. Eles influenciam o debate, pressionam por temas específicos e ajudam a desenhar os rumos da eleição. Também aparecem como possíveis candidatos nomes ligados ao interior do estado, como prefeitos de cidades médias e deputados estaduais e federais. Muitos deles vêm de cidades como Feira de Santana, que tem mais de 600.000 habitantes e fica a cerca de 110 quilômetros de Salvador. Feira é conhecida como o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, com economia baseada em comércio, serviços e logística.
O desemprego existe, mas é menor do que em regiões mais pobres do estado. A cidade conta com hospitais regionais, universidades e uma vida cultural intensa, com destaque para a micareta. Políticos formados ali costumam ter um discurso muito ligado ao desenvolvimento econômico e à infraestrutura. Outros possíveis candidatos surgem do sul da Bahia, de cidades como Ilhéus e Itabuna. Ilhéus tem cerca de 160 mil habitantes, fica a aproximadamente 460 quilômetros de Salvador e tem economia baseada no turismo, no serviço e no que restou do ciclo do cacau. Itabuna, com cerca de 200 mil habitantes, é um polo regional de comércio e saúde. Quando alguém fica doente em cidades menores da região, geralmente acaba sendo atendido nessas duas cidades. Políticos que vêm dali carregam no discurso a memória do auge econômico, da crise, do desemprego que se seguiu e da necessidade de reinventar a economia local. No oeste baiano, nomes ligados a cidades como Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães também aparecem no radar político. Barreiras tem cerca de 160 mil habitantes e fica a mais de 850 quilômetros de Salvador. Luiz Eduardo Magalhães é um município mais novo, criado em 2000, com pouco mais de 100 mil habitantes. A economia gira em torno do agronegócio, com PIB elevado para padrões do interior, desemprego mais baixo e forte presença empresarial, embora a desigualdade social ainda exista. Políticos dessa região falam muito sobre produção, exportação, estradas e a relação com Brasília, que fica relativamente mais próxima do que Salvador. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, e responde com sinceridade. Você acha que faz diferença um governador que veio de uma cidade pequena do interior, ou isso não muda nada para você? Escreve aí nos comentários depois, porque eu realmente gosto de ler o que vocês pensam. Uma coisa curiosa é que quase todos esses candidatos têm histórias muito bem construídas para contar. Alguns falam da infância simples, da escola pública, do primeiro emprego cedo. Outros destacam formação acadêmica, cargos técnicos e experiência administrativa. Isso não acontece por acaso. Cada região da Bahia valoriza coisas diferentes. No sertão, programas sociais e assistência são fundamentais. No litoral, turismo e serviços pesam mais. No oeste, produção e infraestrutura falam mais alto. E olha, deixa eu interromper rapidinho essa conversa para aquele pedido clássico, mas necessário. Deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal e faz esse vídeo chegar a mais gente que também quer entender política sem gritaria e sem confusão. O futuro da Bahia, segundo relatos de moradores das cidades de onde esses candidatos vieram, é visto com esperança, mas também com desconfiança. Todo mundo promete, dizem muitos. Mas também existe a sensação de que, quando alguém governa conhecendo de verdade a realidade do interior e da capital, pode fazer diferente. O PIB do estado é grande, mas mal distribuído, e isso aparece em praticamente todos os discursos. No fim das contas, escolher um governador é escolher que tipo de Bahia você quer ver representada. A Bahia da capital, a Bahia do interior profundo, a Bahia do agronegócio, a Bahia do turismo ou um pouco de tudo isso misturado. E agora eu deixo a bola com você. Qual desses perfis mais te representa? O gestor, o professor, o político tradicional ou aquele que veio do interior? Comenta aí, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e fica ligado, porque esse assunto ainda vai render muita conversa boa por aqui.